Eu sou Munduruku, sou eu, Munduruku, sempre serei. Ao lado dos meus pais, junto dos meus ancestrais estarei. Olá, olá, gente boa, meus amigos, minhas amigas. É uma satisfação grande sempre encontrar você aqui no nosso Mundurucast. Esse Mundurucast é de número 14. A gente já está numa caminhada boa aqui, né, de apresentar para vocês algumas informações, algumas notícias, algumas mensagens do nosso universo, indígena, do nosso universo holístico, como os povos indígenas sempre entendem o mundo. E sempre também trazendo convidados mais que especiais para que a gente possa bater um papo construtivo, positivo, e que permita a gente se entender melhor no mundo, a gente conhecer o mundo que a gente vive a partir de outras óticas, de outros olhares, até de valores que às vezes batem contra os nossos próprios valores ou alimentam ainda mais aquilo que a gente acredita. Isso é super importante porque isso forma consciência crítica, forma consciência cidadã, forma consciência de participação no mundo que a gente vive. E a gente só realmente cresce na medida em que a gente é capaz de ouvir as ideias, de ouvir as opiniões, de ouvir sugestões das pessoas. Aí a gente, de fato, cresce e se torna cada vez mais humanos, que é, vocês sabem, o grande objetivo desse nosso Mundurucast, uma conversa sempre muito instrutiva e construtiva. É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja, por isso eu convido vocês sempre a participarem, a mandarem suas sugestões, suas opiniões, dar seu like, se gostou, dá seu joinha para cima, se não gostou, dá para baixo, não tem nenhum problema, a gente fica feliz com a sua participação, porque aqui a gente quer ouvir todo mundo mesmo, tá certo? Então, sejam bem-vindos a esse Mundurucast de número 14, e já sabem, nós estamos transmitindo diretamente aqui da cidade de Lorena, que é a minha aldeia, dos estúdios William Brasil, né, esse lugar maravilhoso, essa ilha, né, de edição que nós temos aqui na cidade de Lorena e que nos permite uma qualidade de som, uma qualidade de imagem para que você possa ouvir bem, nos ver bem, interagir com a gente da melhor maneira possível. Então, sejam super bem-vindos ao Mundurucast de número 14 e o meu convidado de hoje, nós vamos falar de literatura, viu? O meu convidado de hoje é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muita admiração, que eu acompanho já há muitos anos e que sempre traz alguma inspiração para a gente, porque é alguém que, junto com a gente, cresceu junto, né? Cresceu junto com a gente, cresceu junto nesse mundo da literatura e da literatura indígena em especial, um companheiro que sempre me ensina bastante e que aprende também, porque essa é a troca que a gente sempre fez, né? Isso não significa dizer que a gente pensa igual, simplesmente, né? Isso significa dizer que a gente é capaz de dialogar, de debater, de conversar, porque é uma pessoa muito, muito querida, muito atenta, muito receptiva e, portanto, um grande mestre, né? Alguém que nos ensina também. Eu estou falando do meu amigo Cristino Wapichana, que é um escritor, que é compositor, que é musicista, que é contador de história, que é afinador de piano e é também um grande mentiroso. E por isso tudo, ele é um amigo de verdade, sabe? Porque, como eu disse, vai trocando com a gente ideias, vai tendo as suas opiniões firmes e fortes, e com isso vai também nos ajudando a crescer. E eu queria, portanto, chamar meu amigo Cristino, mas antes de chamar o Cristino, eu queria mandar um axé. Mandar um axé porque hoje, dia 13 de maio, é o Dia Nacional dos Pretos Velhos. Ei, Cristino, você sabia disso, cara? Hoje é o Dia Nacional dos Pretos Velhos, porque é o dia também, 13 de maio, né? Dia da famosa libertação dos escravos. Claro que tudo isso é história para boi dormir, e o Cristino já vai falar de história, que o Cristino é um contador de história e ele vai nos falar disso também. Então, fica aqui meu axé para todo o povo preto do Brasil, que hoje está não celebrando, não comemorando, mas está
sobretudo, refletindo sobre essa data e fazendo a sociedade brasileira também enxergar que essa escravidão, ela ainda não, essa libertação, como se diz, né, não foi de fato ainda conquistada, ela está em processo, porque assinou-se uma lei, mas não se deu condições para que o povo preto pudesse de fato colocar toda sua sabedoria, o seu conhecimento na roda da história. Isso vai acontecendo aos pouquinhos e é bom que assim aconteça. Então, meu axé para o povo preto, né, para os irmãos, né, que foram trazidos para cá escravizados, né, e que sofreram por bem 300 anos aqui no nosso país e ainda hoje tem uma luta constante para continuar conquistando seu espaço na sociedade nacional. Cristiano, vem para cá, vamos prosear então, meu irmão. Seja bem-vindo aqui ao nosso Mundurucast. É uma honra te receber. E como eu faço sempre aqui, Cristiano, eu peço para o próprio convidado se apresentar, né? Escolher o que quer dizer sobre si mesmo, que é sempre importante que a gente fale da gente, né? E como é que o Cristino do povo Wapixana se apresenta para o seu público? Bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado esse companheirismo que a gente já tem aí há quase 20 anos. E, de fato, a gente aprende e compartilha também conhecimento, e isso faz com que a roda gire melhor. Bom, sou de Roraima, pertenço a esse povo Wapixana, um dos 305 povos indígenas que habitam o Brasil. Moro aqui em São Paulo. Fizemos uma parceria muito boa desde 2006, se não me engano, na organização do Encontro de Escritores e Artistas Indígenas. Muitos trabalhos, muitas portas abrimos para novos autores, ilustradores, abrimos casas novas, como Itaú Cultural, muitos lugares onde os indígenas hoje têm uma entrada mais facilitada. Então, hoje minha profissão é escritor, a música continua, mas um paralelo, e é isso. Legal. Cristiano, você é do povo Wapixana. Diga da onde está localizado o povo Wapixana e conte aí alguma curiosidade desse povo pra gente. Bom, o povo Wapixana mora na divisa entre Brasil e Venezuela, e eu acho que é tipo noroeste que habitam mais, porque Roraima tem muitos campos naturais. Então, o povo Macuxi, que morava nas serras, também desceram. Então, já tem aí uns 60 anos por aí que começaram a se misturar. Lembro que minha avó falava que Macuxi não era uma boa pessoa, mas hoje se casam, ensinam em escolas comuns das aldeias. E uma parte desse povo mora no Brasil, cerca de 60%, e 40% mora na República Federativa da Guiana. Tem um rio chamado Tacutu, que resolveram os ingleses dividir para lá e os portugueses para cá, então ficou uma parte morando lá, outra aqui. E o povo Wapixana fala a língua Wapixana, tem uma cultura definida, são hoje também criadores de animais como bovinos, e o povo tem mais ou menos 4.500 anos, segundo estudiosos, que moram nessa região de campos naturais. Então nós temos aí uma resistência de milenar. E o povo hoje, parte também mora na cidade de Boa Vista. É um povo que lutou muito como muitos povos, todos os povos lutaram, uns contra os próprios inimigos indígenas, mas também contra os invasores. Então, é um povo que está aí há bastante tempo, e somos mais ou menos 14.500 os que moram tanto na Guiana quanto no Brasil, o que hoje chamamos de Brasil, né?
Bacana. E falando de curiosidade, Ah, fala, fala. tem o Macunaíma, o qual o Mário de Andrade usou colocando Macunaíma, é como um semideus para gente. E essa história que fez com que Mário de Andrade fizesse esse livro incrível parte lá de Roraima, da fronteira de Roraima com Venezuela. E Macunaíma é uma entidade para muitos povos indígenas ali, da região de Monte Roraima, tanto que moram na Venezuela, na Guiana e aqui no Brasil. Creio que mais de 20 povos. Legal. Você acha que o que o Mário de Andrade escreveu ali contempla bem a cultura do povo Wapixana ou ele fez uma pequena salada? Ele não só fez uma salada, mas como repetiu tudo aquilo que a política, quando foi criada, os vereadores, deputados, sempre criaram leis em relação aos indígenas ruins, agressivas, né? E ele só repete estereótipos, quando a frase mais emblemática é ai que preguiça, e quem que gosta de preguiçoso? Macunaíma ali é um trapaceiro, quem que gosta de trapaceiro? Então, o Macunaíma ele representa os povos indígenas. E quando ele vem nessa figura de trapaceiro, de maloqueiro, de enrolado, é o que sempre a sociedade, especialmente política, pregou. Por isso essa distância da sociedade brasileira dos povos indígenas. Quando se pergunta sobre os indígenas, acho que moram tudo na floresta, que tudo usa arco e flecha e tal, e que não é nada disso. São povos que têm umas sabedorias extraordinárias. Legal, mas isso também tem a ver com um pouco com o momento histórico que ele vivia, né? Que era um pouco essa ideia de criar uma identidade nacional que fosse contrário, inclusive, daquela identidade trazida pelo José de... Como é? Não, como... Anchieta? Não, eu ia falar do Guarani Alencar? lá, como é que chama? José de Alencar, pois José de são tantos Alencar. José, acho que a gente se perde. O José de Alencar, né, que trazia essa visão, começou a trazer essa visão um tanto estereotipada dos povos indígenas. Na tentativa de consertar, ele piorou, não foi não? Ele podia ter colocado o parente dele, a mãe dele, o pai dele, ou algum político, alguma coisa desse tipo, mas não. Resolveu pegar os indígenas. Mas tem tudo que a gente conhece, Daniel, vem a partir das histórias, né? Tudo são as histórias que justificam todas as coisas. E mesmo que eu tenha essa ideia sobre o Mário de Andrade, ele foi uma pessoa incrível, uma pessoa muito sensível, muito humano, e fez coisas extraordinárias pela cultura do país. Ele teve essa quedinha aí, mas eu vou explicar uma coisa. Você falou que ele estava procurando essa coisa da identidade. Estava de fato, ele viajou por muitos lugares, norte, nordeste, mas não aconteceu a mesma coisa quanto aos artistas na época. Nenhum deles tiveram contato direto com os povos indígenas. Quando o Mário estava foi terminar essa história, ele estudou, Daniel, alemão com uma professora, creio que em 1920. Ele aprendeu alemão, tinha facilidade de aprender, além de um super músico, professor de piano e filosofia, poeta, ele também aprendeu inglês, alemão, não sei se inglês, provavelmente aprendeu inglês também. Mas ele até namorou com essa pessoa, e eles falavam que ele era uma pessoa que era mais de 300, né? Ele era uma pessoa híbrida, eu costumo dizer isso. E aí, ele colhe essa história do Macunaíma quando ele lê, tem acesso aos 5 volumes do Theodor Koch-Grünberg, que entre 1911 e 1913 ele foi do Alto Rio Negro até o Rio Orinoco, na Venezuela, colhendo histórias. Ele foi pelos rios, né? E foi aí que ele encontrou, na fronteira de Roraima do Brasil,
com a Venezuela, encontrou o povo Taurepã, que na época chamava Taulipang. E aí um pajé, contador de história, falou sobre Macunaíma. E o que que o Mário fez? Ele, em 1924, ele teve acesso a esses livros e ele encontrou as histórias de Macunaíma. Agora, como eu falei no início, o Macunaíma ele é uma entidade para a gente como se fosse um semideus. E tanto Deus quanto semideus, todos fazem muita merda, muitas coisas boas também, né? E é É, natural isso, você vê nas histórias, todos os deuses fizeram sim. coisas ruins. Então o que acontece? As histórias de Macunaíma que o Mário copilou, que ele falou que copilou mesmo, ele realmente copilou. Pegou os momentos que Macunaíma estava fazendo merda e aí colocou tudo aquilo lá. Em 1927, ele foi lá para 26, né? Que ele foi lá para fazenda em Araraquara, que eu até conheci esse lugar. E aí, uma semana, ele escreve essa obra magnífica, que é o Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter. Publica em 28, menos acho que 900 exemplares, não vendeu, só vendeu depois da morte dele, depois de 45, 46, e aí se tornou obrigatório de preparação para o vestibular. E aí isso torna mais forte ainda esses estereótipos quando todo mundo tem que estudar esse livro. Por isso que a distância dos indígenas aumenta, porque ninguém gosta de pessoa ruim, de selvagem e tudo mais. Então, quando é que esse livro saiu como leitura obrigatória? Agora, 90 ou início de 2000 que veio sair, não, vamos colocar outro. Mas isso veio muito forte na consciência. E quem que assumia a política? As pessoas que tinham grana. Então, eram elas que tinham acesso a isso aí, que ia para a universidade. Então, se eles continuam mantendo, alimentando a vontade dessa distância, continua a mesma coisa, né? É isso mesmo. A gente pode colocar na mesma chave aí, inclusive Monteiro Lobato, que é da mesma época, né? Que também tinha uma visão burguesa, né? Da cultura popular, das culturas indígenas, enfim, em geral, porque isso era muito da época também, né? Lembrando que nessa ocasião o Marechal Cândido Rondon estava desbravando, digamos assim, o centro-oeste brasileiro, trazendo notícias, né, pela primeira vez filmando muitas culturas indígenas ali, e era um pouco essa imagem que as pessoas tinham, né, dessa região do Brasil e criava, portanto, ou reforçava ainda mais o estereótipo, a visão equivocada que as pessoas tinham, e os intelectuais não ficavam fora disso, não estavam imunes a esse tipo de informação também, já que era algo que se repetia bastante naquela ocasião. Ainda bem que depois, mais para frente, agora, mais recentemente, nós somos desse tempo, né, contemporâneos, de um mundo em transformação e mudança, e isso tem acontecido também nessas mudanças, e isso acontece também graças à literatura como a sua, literatura que você produz. Você, inclusive, participou aí de um livro em que faz uma espécie de homenagem crítica ao próprio Mário de Andrade, né? Conta para nós isso aí. É um livro. Foi uma edição especial da Antofágica, que a Antofágica é antiga, já é dessa época de 1920, já se ouvia da Antofágica. Então ela refez em comemoração, não sei se 70 anos da morte dele, ou foi 90 anos dele, é, essa, essa edição especial, é linda a edição. Eu não estou com ela aqui, não. E aí eu fui convidado para fazer um pós-fácil. E aí, esse pós-fácil, são 4 pós-fácil. Tem o Tom Zé, que ele faz uma coisa muito rasa, ele tipo, é mais que um elogio para o livro, para a história do livro. Vem eu com essa quebradeira toda,
Depois vem Aparecida Vilaça e uma outra amiga dela, são antropóloga, escritora também, faz um texto mais baseado na própria história, em pesquisa, e um outro professor da UERJ que também participa desse pós-fácil. Mas ali você vê claramente nos pós-fácios a visão de como é a sociedade brasileira, como é do estudioso e de quem é de fato pertence e tem essa visão mais crítica em relação a isso. Não foi desrespeitoso, incluso coloco no final do pós-fácil, se isso que ele fez foi acidente ou foi voluntariamente, Uhum, foi, como é que chama a palavra? Foi, ele quis fazer isso, né? uhum. Com Eu intenção. coloco isso no final, é, ou foi intencional. E eu falo do Mário como essa pessoa híbrida mesmo, essa pessoa bonita, que criou Uhum. a biblioteca pública aqui de São Paulo, que fez coisas extraordinárias. Estava de fato preocupado com a cultura do país, fazer um registro mesmo. Então é isso, né? E a gente tem umas coisas em comum. Ele músico, eu músico também, então isso termina também dando uns ajustes. Agora teve uma publicação que você participou também nessa ocasião de uma visita na casa do Mário de Andrade, e que era uma espécie de peça de teatro, alguma coisa assim, não é? Foi. Eu acho que esse aí que foi os 90 anos, os 70 anos após a morte dele, 70 anos Aham. após a morte dele. Uma colega que também é escritora, nossa, a Débora Goldenberg, me chamou e falou: Cara, vamos fazer alguma coisa para não passar isso em branco? Eu falei: Bora. E aí planejamos trazer lá de Roraima pessoas que pudessem falar sobre a Macunaíma, incluso o neto do pajé que contou a história para o Teodoro Kronberg, que agora virou pastor. Todo o povo Tauripã, do lado brasileiro, eles têm duas aldeias ali, e conheço as aldeias. Eles converteram ao adventismo, então são adventistas do sétimo dia, inclusive ele é pastor. E aí ele veio Jaida Isbel também, veio mais outras pessoas de lá, e fizemos um encontro de 3 dias. E no primeiro dia, eu ia ficar só o primeiro dia mesmo, eu ia para casa, para Boa Uhum. Vista. Na noite que estávamos conversando, o Jaida estava filmando com o celular, e começamos a mesa, o pastor falou, não lembro o nome dele, e aí quando eu fui falar, teve um momento que eu levantei e comecei a falar com uma imagem pintada na parede atrás. E falei: Bom, Mário, mas se tu tivesse ido lá, tivesse conhecido os indígenas, tu teria feito uma história tão incrível quanto o Macunaíma sem sacanear o nosso sagrado. E aí eu voltei para a conversa, conversei. Aí a Débora teve uma ideia brilhante que foi pegar todas as falas desses dias e chamar o Mário para uma conversa. E o Mário virou uma peça de teatro, chama Macunaíma, Mito através dos Tempos, o Jair Isbel que fez as ilustrações, e ela cria isso, e é como se o Mário tivesse em cima no quarto dormindo e tivesse acontecendo um sarau ali. E ele levanta, desce as escadas e a galera fica meio atônita. E ele fala: Não, fica tranquilo, vocês estão na minha casa. E o que vocês estão fazendo? Um sarau, mas cadê o charuto? Cadê o vinho? Não tem nada disso aí. Que sarau é esse? E tal. E ele vai descendo, vai conversando. E em um momento ele fala: E quem foi que falou que se eu tivesse ido lá, eu teria escrito uma história tão incrível quanto isso? E aí a gente começa a ter uma conversa com ele. E é incrível porque ela soube trabalhar tanto a fala da época, quando ele se pronuncia, e ele vai fazendo umas reflexões de tudo, sabe? Mas indígena escritor, mais isso. E aí todo mundo tem uma participação, vai explicando para ele, e ele tem uma transformação incrível.
chama Macunaíma, Mito através dos Tempos, da editora Elefante, e saiu naquela lista dos 200 livros que explicam o Brasil. É uma obra incrível. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é o livro da capa preta, Macunaíma, Mito através dos Tempos. Um livro lindo. Eu realmente fiquei muito bem impressionado quando tive em contato, né, com o livro. Vi que foi realmente uma ideia genial da Débora, nossa querida amiga. Um grande beijo a Sim, ela. E realmente muito bacana. Agora, você trouxe aqui a minha memória também a figura importante do Jair Isbel. Roraima, como estado, é pouco conhecido, na verdade, da população brasileira, não é? Mas é um lugar de grandes artistas, de grandes escritores, grandes artistas plásticos e tudo mais. E um deles era exatamente o Jair Isbel, que nos deixou muito jovem, mas que deixou uma obra também considerável. Você quer falar um pouquinho sobre ele? é. O Jardim Bell, ele teve, desde quando eu vi as pinturas dele, quando a gente já estava fazendo enquanto escritores, eu lembro que lá para 2008, 2009, por aí, ele foi na minha casa quando eu tava, soube que eu estava lá em Roraima, aí foi, mostrou todo o trabalho dele, eu falei, vou falar com o Daniel para ver se a gente consegue te levar para o encontro de escritores. Aí não deu, no outro ano eu falei, agora vamos levar você, vou avisar o Daniel, a gente vai dar um jeito de levar. Mas não quero que você chegue de qualquer jeito lá. Eu não quero que você só participe das atividades. Você tem que chegar grande, porque suas obras são grandes, são magníficas. Então vamos planejar uma exposição. E fizemos uma exposição lá na UERJ com a parceria do Bessa, do Proíndio, né? E conseguimos dinheiro, inclusive, para buscar as peças e tal. Foi dele, do parente do. Como é que é o nome dele aqui? Do Amazonas também? Que foi uma. Uziel. E foi mais alguém, mas as mais peças assim mais incríveis foi do Jaider. E aí Uhum. consegui entrevista, eu planejei a exposição, eu escrevi, chama Vozes, reflexo da ancestralidade. É isso, escrevi tudo isso aí. Fizemos essa exposição linda, que passou 30 dias lá no UERJ, e aí ele começou a aparecer para o mundo. Ah, apresentamos ele para o Itaú Cultural, e aí ele ganhou o mundo, e de fato as artes dele, eu não vi nenhuma mais incrível do que as obras dele até hoje. E o último trabalho que nós fizemos foi exatamente a leitura do Macunaíma Mito através dos tempos, numa sexta-feira à noite. E aí foi até o momento que eu tive uma fala diretamente para ele e tal, falando sobre o trabalho grandioso que ele fez, das portas que ele abriu para tantos outros artistas, que estava de parabéns, e na segunda-feira ele partiu. Pois é, foi uma perda muito grande mesmo, né? Uma escolha, né, que ele fez, enfim, mas foi uma perda grande e como você bem falou, né, ele abriu muitas portas e se hoje nós temos um grupo de artistas plásticos indígenas reconhecidos, muito graças ao papel de protagonismo do Jader Isbel, que ele esteja na companhia dos nossos ancestrais lá, né, fazendo arte, aonde quer que seja. E o Jaider também era um grande escritor, o texto dele era muito bom. Eu gostava, como eu sou mais apreciador da literatura do que da arte plástica, devo confessar isso, né? Talvez seja uma falha minha, mas eu gostava muito de ler os textos dele, porque fazia um pouco essa passagem, esse diálogo entre a ancestralidade e o mundo moderno e o mundo contemporâneo que a gente vivia. Muito bom, muito legal essa lembrança do Jader Isbel aqui na nossa conversa, até porque você falou do encontro dos escritores, seria importante também lembrar, não é, que eu não te conheci como escritor, né? Eu te conheci sobretudo como músico,
já você atuava como músico em Roraima, em Boa Vista e tudo mais, e um dia eu fui por lá fazer um evento no Sesc, e foi lá que eu te encontrei e te sugeri, né, de você vir morar aqui para o Sudeste para a gente poder trabalhar junto, né? Vi ali que havia um potencial e você aceitou o desafio e veio embora. Como é que foi essa passagem entre Roraima e Rio de Janeiro, primeiramente? Eu já estava com vontade de sair de lá porque achava que Roraima não me cabia. Eu não sabia muita coisa sobre a vida, só sabia que eu tinha que sair de lá. Eu tinha aquele projeto lá com as crianças nas aldeias Wapchana, nas 3 aldeias. Na música tinha recebido algumas premiações pelo Sesc também. E foi o Sesc que me ligou, falou, ó, tem um cara aqui, acho que ele falou para você, tem um cara que você precisa conhecer. E aí o Sesc que me ligou, vem aqui conhecer, tal, tal. Aí que eu fui lá para te conhecer, você foi numa das aldeias também de moto comigo, né? E aí colou. E eu já falava, Daniel, já há anos, pelo menos uns 3 anos antes, eu tenho uma história que eu nunca mostrei para ninguém, assim, que ficou em 36 páginas. Comecei a escrever em 2000 e pouco, 2002, 2003. Eu saí de lá com vontade de fazer um filme, terminar ela, crescer espiritualmente, porque eu achei que tinha muita espiritualidade, eu não estava preparado para isso, não entendia muito sobre isso, então precisava sair de lá para poder entender isso. Hoje eu entendo, devo abrir isso para finalizar. É uma história incrível, incrível mesmo. E que o Jaider pintou essa história, assim, sobre o personagem, ele pintava, falava sobre isso. E eu resolvi sair de lá para ganhar o mundo mesmo, não sabia nada. Tanto que as pessoas tentavam fazer parceria comigo, eu não sabia, então eu não fazia. Não tinha ideia de como era, achei tudo muito estranho, os prédios, que não tinha costume de ver prédio, então vim para ajudar nesse encontro de escritores, na produção, mas um pouco antes, lá eu já estava começando a trabalhar com produção, com corais, né? A gente fazia encontros de corais, um painel internacional de regência coral. Conheci vários músicos grandes também, né, nesse processo, e fui aprendendo. E aí a gente aprende as coisas na prática, né? Então, eu trabalhava na escola de música de Roraima também numa orquestrazinha, como instrutor de violão, e eu simplesmente pedi demissão e falei, ó, tô indo embora, não quero nem saber de direito trabalhista, não quero nada não, vou embora. Eu vou ganhar o mundo. E aí, com o seu apoio, fomos lá para o Rio, porque no Rio eu conheci alguém, em São Paulo não conhecia ninguém, então achei mais fácil me localizar primeiro. Daí morei lá por uns 6 anos, mais ou menos, 2008 a 2014, e depois viemos para São Paulo. Que você sempre falava, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. E de fato aqui é um outro universo. 2 anos a coisa começou a estruturar mesmo, e aí apareceram os trabalhos. Por razões pessoais eu parei de produzir enquanto escritores, uma escolha também minha, dedicar mais à família, dedicar à literatura, e foi aí que surgiu Boca da Noite, começou a surgir outras histórias, e aí esses trabalhos foram ganhando o mundo aí. Legal. Hoje você mora em São Paulo, você reside em São Paulo, inclusive muito próximo aí dos Guarani do Jaraguá, não é? Que agora é terra indígena, né? Demarcada, já ou em processo de demarcação. Não, tá homologada. Tá homologada já? Dia 8, o dia 8 foi homologada agora. Foi, é verdade. Coisa boa, parabéns ao povo Guarani, é uma conquista importante. Muito obrigado. Terra indígena, Jaraguá, terra indígena. Isso é importante. Então aí você está morando em São Paulo, e a partir daí também, como você lembrou, o seu trabalho começou a ganhar maior repercussão, até porque o universo da educação, das escolas em São Paulo funciona de uma maneira diferente, assim como também o mercado editorial, né, é bem diferenciado aí. Hoje você tem uma produção literária bastante consistente.
Conta para nós um pouco como é que está essa sua produção, quantos livros você já fez e como é que você tem visto a repercussão do seu trabalho aí no mundo. Bom, o Boca da Noite foi o marco, que é esse aqui, né? A Graça Lima que Maravilhoso. ilustrou, a editora Zit. Ele foi escrito em 2014, mas publicado em 2016. Eu escrevi no Rio ainda, escrevi numa noite. Foi incrível receber essa história. E 2016 ele foi publicado, 2017 que ele recebeu o melhor livro para criança e melhor ilustração pela Finilige, que eu acho que até então a gente não concorria a essas premiações, a não ser reconto, outras coisas, porque isso tem a ver com essa educação que foi dada, que foi sempre inserida na sociedade, achar que o outro tem menos possibilidade, menos inteligência. E ele quebra essa coisa. 2017 ganhou os 2 prêmios mais relevantes da Finilige. E em seguida, uma professora da UERJ faz um projeto sobre ele e manda para a Universidade de Salamanca, uns 2.000 projetos, só 15 ficavam e ele ficou entre os 15, e foi a primeira defesa assim, desse livro. E aí, em seguida, ele foi traduzido para o sueco dinamarquês. Em 2017, ele ganhou o prêmio Jabuti, o selo altamente recomendável. Em 2018, ele recebe o prêmio Peter Pan, que é o segundo prêmio mais importante da literatura infantil juvenil do mundo, na versão sueca, né? Ele ganha também o selo da White Harvest, que também é o mais importante da literatura infantil juvenil, que é o lá da Biblioteca de Munique. Entra na lista de honra do IB também em 2018, eu como autor brasileiro. E esse livro me levou para a Europa umas 4 vezes, pelo menos. E ele vendeu bastante, assim, entrou no PNLD, escolas têm. Foi ele que me deu, de fato, nome. Ele virou mais ou menos uma marca. E aí vendeu para o Clube Leiturinha também. Teve uma venda aqui para São Paulo. Então, é um livro que fez com que eu conseguisse trabalho como contador de história. Ele que me leva para a escola, para as escolas para contar história, para o SESC também reconheceu. Então, hoje eu tenho um trabalho mais abrangente, e tudo começou com Boca da Noite, e depois o que é o 4º livro, e o Cão e o Curumim, que é o 5º, que em 2019 ele foi finalista do Prêmio Jabuti, bateu na trave. Então, hoje, o ano passado, nós ganhamos, e lembra que em 2017 nós ganhamos nós dois, né? Você ganhou Sim. com Vozes Ancestrais, imagina, 2 indígenas recebendo o Prêmio Jabuti, e toda o mercado literário, todo mundo estava lá vendo, cara. Isso foi um marco para o país, sabe? 2 indígenas ganhando. E ano passado nós pegamos o Apitama, né? Com o Apitama também, a antologia indígena que o Kaká levou o prêmio, o prêmio Jabuti. E estávamos concorrendo também com Cada Remada uma História. Eu esperava, estava torcendo para você que ganhar. Eu, você, Lindo Rony e o Thiago Haqui. Ilustração do Maurício Negro, editora Melhoramentos. Mas ganhamos novamente o prêmio Jabuti, dessa forma coletiva, né? Então aqui vocês têm 2 autores com 5 prêmios Jabuti, né, André? É isso aí, isso mesmo. Muito legal. Bom Então, lembrar isso. Aí bom, continue, você está lançando livros, vai. pois é. Aí depois veio outros livros. Semana passada chegou esse aqui, Mazuik. Esse é o Memórias Indígenas. Esse aqui fala muito sobre o feminino, cara. Eu sempre tive uma visão sobre o feminino muito especial. E das minhas reflexões, mesmo como menino, eu resolvi colocar nessa história, e saiu pela editora Cáliz semana passada, e é o 13º
desse terceiro livro sozinho. As antologias eu não conto muito não, mas isso aqui... E esse ano vou ter uma produção razoável. Tá saindo o Vento, o Chuva Vento, não, o Vento Gente, que eu estava escrevendo para o Clube Leiturinha Os Quatro Elementos, né? Fiz o Chuva, que é esse aqui, cadê, meu Deus? O Chuva, que a Graça Lima ilustrou. Depois eu fiz o Fogo, Graça Lima ilustrou. E agora está saindo o Vento. Junho está sendo distribuído o Vento. E está saindo também o Trinca-Ferro e o Prisioneiro, uma história que... Não é uma história, não. Um senhor que trabalhava no Ibama, morava lá no Rio ainda, ele falou, rapaz, eu às vezes prendo uma pessoa que está cheio de passarinho preso, e eu pergunto, o que os passarinhos fizeram para estar preso? Que crime que eles cometeram? Você que está cometendo crime e tal. E ele falou, eu queria escrever uma história a respeito. Eu gosto muito do Trinca-Ferro, tem um som tão bonito. E eu falei, eu vou escrever então. Isso tem mais de 10 anos. E aí, o ano passado eu escrevi essa história, tá uma história assim muito bacana. Thaisa Borges que ilustrou, editora Roquinho, da Rouco, né? E já vai sair agora, tá em impressão. Dediquei a ele o livro, até porque ele também partiu, tem 2 anos que ele partiu. Ele não viu o trabalho, vai ver, né? Mas eu resolvi fazer essa dedicatória a ele. E tá saindo uma coletânea também de passarinhos que chama Eu Passarinho. Eu escrevo sobre beija-flor, bem-te-vi, sabiá, o irapuru. Tá faltando só entregar a história do curió. Nós já estamos ilustrado o beija-flor, o bem-te-vi, e agora vai ser ilustrado o sabiá. E todos têm muito a ver com família e escola. Escola, aluno, visita. O último quem visita a escola é um esse cara que mexe com biólogo. E aí ele apresentando sobre as plantas da escola, porque as pessoas, a escola não conhece as próprias plantas que tem, né? Os alunos, os professores acham que qualquer árvore está lá é qualquer, e a gente está muito distante, a cidade está muito distante, porque não pisa mais no chão, né? Não conhece aquilo que tem ali disponível, não sabe quem que mora ali, não sabe a importância de uma árvore. E aí o biólogo vai lá explicar para os alunos, e o irapuru, como ele imita outros pássaros, eu queria fazer um alerta sobre essa coisa, problema do desmatamento, e ele aprende o canto da motosserra, que é um canto horrível. Então nessa história tem essa parte aí, mas todos os trabalhos ficaram bem bacanas, bem, bem trabalhado, bem pesquisado mesmo, sabe? Escrever dá trabalho e é demorado. Com certeza, é o que eu digo. Ô Cris, eu fico muito orgulhoso de ver essa sua produção autoral, né? Que, para além da. Às vezes as pessoas acham que a gente só reconta as histórias e tudo mais, porque né, as histórias moram dentro da gente, definitivamente, por termos ouvido muitas histórias quando vivíamos nas comunidades e nas nossas comunidades, mas existe também uma criação que é sua, que é autoral, de fato, coisa que beira um pouco a ficção, mas misturado com uma realidade A que a gente quer também, tradição, com a tradição, que a gente quer convencer as pessoas, convencer não, né? A gente quer oferecer às pessoas para que elas façam uma leitura do mundo que não seja só essa leitura linear que a sociedade ocidental, global, sempre que tenta impor para a gente, né? Mas a gente quer oferecer essas outras visões de pertencimento, de estarmos na natureza, de sermos natureza. Isso é muito bacana, toda essa sua coleção de livros, né, dos 4 elementos da natureza, agora essa coleção dos pássaros, dá justamente essa dimensão de que a nossa literatura ela é, de uma certa forma, também o nosso jeito de fazer militância. Você concorda com isso? eu concordo, e é a oportunidade que a gente tem de colocar nossa visão política, poética, falar sobre direitos, obrigações,
existência, especialmente a educação do existir, de ser, de estar, de ter a plena consciência de que nós somos autônomos e nessa autonomia a gente não precisa ficar trabalhando para o outro, a gente não precisa ser escravizado pelo outro, por um salário, a gente tem autonomia para plantar, para viver sem isso que é ensinado desde pequeno, sobre datas comemorativas, de shopping, disso e daquilo. Nós temos que entender que essas coisas só sugam a gente. E a gente precisa, mais que tudo, entender se existir, entender por que tanto desmatamento causa toda essa destruição, entender que o básico da vida, né? Fazer um remédio para dor de cabeça, plantar alguma coisa. Então, pisar na terra, isso falta. Eu acredito que a literatura dos povos indígenas ou povos tradicionais, ela sempre traz valores, sempre traz informações desse bem-estar, bem viver, com uma certa harmonia com a Terra, com o planeta, né, para dar esse equilíbrio. E a nossa educação aqui, a nossa não, a educação aqui, ela é uma educação de competição. E o problema é que o melhor, o que tem mais preparo é o que vai comandar o outro vai trabalhar para ele, por uma ninharia, e aí que vai ter que gastar toda a graninha dele com essas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia de Namorado, Dia não sei o que lá, e tal, e vai ficar nesse ciclo aí, e tentando mudar de cargo e tal, e continua devendo mais e tal, e vem cartão, e aí tudo é exatamente para manter um controle, manter a sociedade quieta, sem entender que existe diversas possibilidades de existir. Bacana, isso é bacana essa reflexão sua. Agora, qual é a leitura que você faz hoje da literatura indígena, assim, do desenvolvimento da literatura hoje na sociedade brasileira? A importância dela, você vê alguma importância, não vê? Qual é a sua leitura? Bom, eu acho que a mais importante hoje é a literatura escrita por indígenas e por pessoas quilombo e outras coisas. Por quê? Porque nossa emergência hoje é climática. Então, a nossa emergência é a violência. A nossa emergência é falar de fato de família, da função das pessoas, da importância dela na vida de cada ser, né? E em todas as idades, né? Então, o que a gente escreve está muito ligado a isso, muito ligado a existir mesmo, a resistir. Você vê as histórias que os autores que não são indígenas, eles estão fazendo sempre as mesmas coisas, coisa de shopping, briga de marido e mulher, aquilo, a mesma coisa, não traz novidade alguma. Então, eu acredito que essa literatura que a gente escreve, mesmo que sejam histórias tradicionais, é uma busca desses nossos antepassados, não só indígenas, mas também trazendo essa reflexão para essa juventude que os avós plantavam, que os pais já deixaram de plantar. Entende? Então a gente precisa voltar um pouco para essa terra, para esse cuidado. Então, como essa literatura está chegando às escolas, e para mim, o melhor momento é esse momento de criança até 8, no máximo 10 anos, é que ela está recebendo todas as informações necessárias, que vai ficar dentro dela. Então, quanto mais coisas boas ela lê, quanto mais coisa boa ela ouvir, melhor humana ela vai ser. Porque depois de adulto fica duro e aí acabou. Adulto não muda. Então, esses livros que fazem essas reflexões sobre família, sobre as plantas, sobre o rio, todo esse cuidado, quando elas estiverem ocupando alguma posição estratégica,
e que precisar tomar uma posição em relação a isso, a criança dela vai lembrar sobre isso. E aí teremos uma posição de existência quando ela assina apoiando essa vida, as vidas, né? Ah, legal. Você alguma vez se imaginou que você se tornaria um escritor e um escritor famoso, conhecido? Ou isso foi uma construção? Rapaz, isso foi construção. A gente que nasceu e viveu no mato, trabalhou um monte de coisa para sobreviver, chega um momento que eu achava que a música ia me salvar. Na verdade, são as artes que salvam, né? Assim, salva mais do que Jesus. E aí, que Jesus me salvou da igreja também, né? E a arte tomou conta e facilitou mais ainda. Não fosse ela, não estaria aqui, não fosse ela, não conheceria muitos lugares por aí. A arte e os esportes é a coisa mais democrática que existem, existe, e que é uma das possibilidades mais, assim, graciosas de uma pessoa que não teve possibilidade de estudar, de só trabalhar nas coisas ruins para os outros e ganhar pouco, ter uma vida assim mais leve, né? Então, eu não imaginava, eu achava que quando eu saí de Roraima eu ia continuar a música. Eu queria fazer uma faculdade, mas não dava para fazer não, porque música você tem que estudar todos os dias algumas horas. Se você não estudar uma semana, os dedos já não funcionam direito. Então, para viver tinha que tocar em bar para ganhar uma minharia, 200 ou 300 reais por noite, e juntando isso aí vai dar dois salários, se der. Então não dá para a gente sobreviver pagando aluguel. E aí eu passei pelo cinema também, no Rio, na escola da Ribeiro, e comecei a escrever, mas eu não sabia que ia ter isso não. Mas o fato de eu sempre ter feito muitas reflexões sobre a vida, sobre as coisas desde pequeno, isso facilitou eu continuar a escrever. Comecei como a maioria começa, contando um reconto, que foi A Onça e o Fogo. Inclusive saiu novamente uma outra versão da Onça e o Fogo, Daniel. A nova versão Uau, foi ilustrada por um legal. indígena. Tem o Terra, Rio e Guerra também, que foi pelo um indígena, que foi escrito pela Moderna. E aí eu não achava que ia ter essa repercussão. Mas depois tudo foi o Boca que me fez entender que as histórias são espirituais, porque quando eu estava com o Rony e o Thiago lá em casa, nós chegamos do Sesc de Três Rios, você voltou para casa e eu continuei com eles para o Rio. Chegamos no tarde de sábado, eu falei, cara, eu tinha combinado a gente se inscrever para o concurso Tamoio, né? Para escritores indígenas, do concurso da Uhum. Finilígio Nacional lá. E aí eu falei, a gente precisa escrever porque tem pouca inscrição. Não pode correr o risco de não acontecer mais o concurso. E até para a gente ver como nós estamos como autores. E aí eu estava querendo escrever uma história, já há uns 2 meses ou mais, que era sobre a nossa história sobre o Timbó. Que aí era um garoto que morria. Um garotinho, um pequeno, 3 a 5 anos. E eu não conseguia resolver isso. E estava com aquela ideia. E aí eu falei nessa tarde, ó, amanhã vamos fazer um churrasquinho. Vocês bebem à vontade, não bebia na época, não sabia de algumas coisas. Não E sabia como era aí, bom. é. Aí quando foi 8 horas, eu falei pra ele, ó, quando foi 8 horas da noite, eu vou entrar no quarto pra parir a história que vai ganhar o concurso. Aí brincamos e tal, mas quando foi 8 horas eu falei, tá na hora de entrar no quarto pra parir a história que vai ganhar o concurso. Aí riram, brincaram e tal, vai ganhar tal história e tal, tal. E eu, quando eu empurrei a porta, é que o molequinho veio e falou a boca da noite. E aí eu virei para ele e falei, a boca da noite, não esqueça. Eu entrei no quarto, fechei a porta, liguei o notebook e fiquei até meia-noite com o moleque.
Aí fui dormir, o moleque voltou 4 da manhã, insistindo, insistindo, insistindo. Levantei, liguei o notebook, fomos até 6 e saiu essa história incrível. Minha lição daí foi a seguinte, que não é eu que escrevo, no sentido de que eu vou buscando as coisas para fazer. Eu pesquiso, tenho um tema, pesquiso, mas eu aguardo ela vir chegando. Ela vem chegando. Porque ela vem com toda a beleza, toda a sutileza dela, toda a poética dela, sem forçar, sem nada. E é isso que torna, quando um autor, um pintor, um cozinheiro entende que a arte é dona de si, e aceita ser somente um receptor, vira uma obra. E a obra é aquela que quando você passa, quando você olha, quando você cheira, quando você lê, ela te chama para uma reflexão. Isso é arte. Não te chamou, não é arte. E às vezes os artistas se põem como os caras, e eu realmente não me sinto, não quero ter isso, não quero ter essa coisa de andar por aí, nas feiras literárias, em qualquer lugar, e todas as pessoas te conheceram. Uma grande... Eu ando por aí, fui agora na Flipócios, encontrei o José Santos, que é escritor que me conhece, uma outra pessoa. Nós andava, ninguém conhece, então isso é tão bacana. Deixa que as obras sigam o caminho dela. Depois que terminar isso aqui, passou. Um livro é muita gente que faz. Então, eu só sou parte disso, eu só recebi a história. Depois que saiu o caminho, é como filho. Cresceu, ficou tá cuidando da vida dele. A gente só ouve notícia. É, consegui um emprego melhor. Estou fazendo isso. Tal, tal. Tá bom, filho, que beleza, que bacana. E aí a gente não ter essa responsabilidade e carregar peso de premiações e que tal, sabe? Isso, essa leveza que faz com que a gente receba essas histórias de forma linda, como elas devem ser. Muito embora você fale essas coisas, você é bastante conhecido, bastante paparicado, né? Bastante Alguns lugares, Daniel, mas requisitado. feira literária eu ando só se andando contigo. Aí a galera para, eu sigo meu caminho. Crê em Deus, Padre. Ô, Cris, para a gente começar a encerrar aqui a nossa prosa, não que eu queira encerrar, sabe? Mas para deixar também um gosto de quero mais para o nosso público, eu queria que você fizesse também para mim uma leitura, uma leitura de como você vê o movimento indígena hoje. Assim, nós temos, e a gente brincava muito a respeito disso, né, que nós temos o movimento indígena e temos os indígenas em movimento, que é justamente essa caminhada paralela que a gente faz à luta política que o movimento indígena carrega consigo, mas existem esses outros movimentos que têm muito a ver com a arte, sobretudo, né, na literatura, artes plásticas, teatro, agora a televisão, enfim, na música, em vários outros segmentos da arte em que os indígenas têm se destacado, né? Então, esses são os indígenas em movimento. Mas existe o movimento indígena, que é um movimento reivindicatório, aquele que, né, que está buscando lutar pelos direitos dos povos indígenas, não que os artistas e os indígenas em movimento não façam a mesma coisa, mas buscam talvez os mesmos direitos usando outras linguagens. Como é que você faz a leitura do movimento indígena, do Ministério dos Povos Indígenas, dessas questões todas que envolvem os direitos dos povos indígenas? Bom, primeiro esse movimento indígena, né? O movimento indígena lá por Roraima começou mais ou menos na década de 70, 60 para 70, quando os padres falavam, vocês precisam se organizar, tem que botar os filhos para estudar, para poder entender sobre as leis e tal. Começou daí essas associações. E são importantíssimas no sentido de território. Não fosse isso, não teríamos a Raposa Serra do Sol, por exemplo. Então, foram esses grandes grupos, muitas aldeias se reunindo para buscar direito sobre a terra que a Constituição tinha permitido, né? Permitido entre aspas, né?
que foi uma luta do Marcos e Álvaro e Ailton, o Juruna e outros aí que batalharam para que tivesse os dois artigos da 231 e 32 da Constituição sobre os direitos indígenas. Um problema que eu vejo em relação a isso é que as pessoas, os indígenas desses movimentos, uma boa parte, acha que os indígenas tinham que estar lá. E que essa força da terra, dessa busca desse direito à terra, a existir, a cultura, manter essa cultura, tinha que estar lá. E quando as pessoas elas têm dificuldade de entender que o mundo está em constante movimento, e qualquer cultura está em movimento. Então, quando os indígenas saem, alguns saem para fazer outras coisas, que gente é gente em qualquer lugar. Eu sempre gostei de arte, sempre trabalhei com isso, quis trabalhar com isso. Embora trabalhasse em outras profissões, obrigado, mas a arte para mim sempre foi uma coisa incrível, mágica. E essas pessoas desse movimento elas não enxergam esses artistas, as pessoas que saíram da aldeia, parece que deixa de ter um pertencimento. A força deles não serve, embora a nossa força aqui reverbere muito as vozes deles, lá reverbera porque a gente tem um público maior, eles não aceitam, não, tem uma dificuldade de aceitar que não deixamos de pertencer só porque saímos. E que as nossas lutas são muitas. E cada um deve seguir naquilo que acredita, na luta que acredita. No final das contas, tudo vai vir em favor da terra, em favor de existir, em favor da família, mas ainda tem esse distanciamento. Mas é importante que tenha essas grandes organizações, que tenha um ministério, embora não tenha a potência de fato de um ministério com recursos que pudesse ter uma abrangência maior entre as políticas para os povos indígenas. Mas aquela coisa de marcar um lugar, marcar estou aqui, estou aqui. E os artistas, tem muitos aí, né? E uma boa parte são gente que tem mãe indígena, mas o pai não é, ou o pai é indígena, a mãe não é, e vai ganhando o mundo. Por quê? Porque a gente precisa estudar. Quando você une culturas, as coisas ganham uma outra dimensão. O pai que não é da cultura indígena fala, não, você precisa estudar, precisa fazer isso, tal, tal. E uma família é criada assim, com informações dos dois lados. E aí se escolhe a possibilidade, ou a facilidade que tem, e vai correr. Mas o fato acredito que todos têm a mesma... pode cantar no mesmo coral. É um coral. Temos que juntar as vozes para que isso as pessoas ouçam como uma coisa bonita mesmo, sabe? Não uma voz uníssona, porque isso não acontece. Mas o coral é mais bonito. Há momentos que tem que ser um uníssono. Há momentos que você usa o contralto, usa o baixo, usa o tenor. Mas há momentos, para mim, os momentos mais bacanas é quando você une. E eu sinto essa falta em que a base, que estão os nossos avós, que estão os nossos pais, os nossos tios, quando a gente sai, eles falam tchau. E não é assim. A nossa batalha também é muito grande, a batalha de resistir, de existir, talvez mais dura do que a que estão lá. Lá tem a terra para plantar, tem peixe para pescar, e aqui a gente não tem. Nosso peixe tem que ser comprado. Então, a nossa casa tem que pagar o aluguel, tem que pagar a energia, então você tem que batalhar. E artista, escritor é uma profissão. Artistas cada um segue a sua profissão. E profissão, uns se dedicam mais, outros se dedicam menos. E assim a vida segue, como qualquer profissão, como qualquer área. E a gente segue. Vamos seguindo. Eu só quero seguir meu caminho e sem
Sem nada, só de boa mesmo. Maravilha, Cristino. Olha só, vocês estão ouvindo, né, pessoal, aqui que a conversa com o Cristino está muito boa, é, porque é uma pessoa que realmente muito comprometida, né, com a sua arte, comprometida com o conhecimento que carrega consigo desde sempre, desde criança, e que esse conhecimento vem reverberando, como ele usou esse verbo, né, reverberar, vem reverberando na sociedade brasileira, e isso ocasiona mudança. Eu tenho falado, inclusive, e vocês são testemunhas disso, né, que a literatura, ela, dentro do escopo da arte, talvez ela seja a arte que mais influencia a mudança. Só que é uma mudança lenta, mas vai acontecendo porque ela muda, ela transforma a consciência das pessoas. E a consciência das pessoas faz com que elas interajam com o mundo, transformem o mundo. Alguém já disse, né, que um livro não muda o mundo, o livro muda as pessoas mudam o mundo. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, né? Talvez a literatura ela seja muito mais eficiente nessa transformação do mundo do que as outras linguagens da arte, não que sejam menores ou maiores, mas é que ela, como eu falei, ela cria um sentimento de visão de mundo, um sentimento de participação, um sentimento de pertencimento que, de fato, constrói essa mudança, constrói essa transformação ao longo do tempo, ao longo da vida. Daí que a gente, a gente gosta da literatura porque acaba virando, de fato, um instrumento importante na construção de um mundo, quem sabe um mundo melhor, né? A gente escreve para isso. Cristino, deixo aqui palavras finais para você despedir do nosso público, agradecendo muitíssimo a sua generosidade de ter atendido o convite para a gente bater esse papo aqui sobre literatura, sobre a sua obra, sobre a sua arte. E esteja sempre à vontade, sabe que nosso canal aqui está à sua disposição sempre que você precisar. Diga aí as suas considerações, por favor. Eu queria ler um golinho. Pode? Claro, fique à vontade. Bom, então vou ler do Chuva aqui. Tem uma parte muito interessante aqui. É uma avó e uma neta de uns 10 anos. Diz o seguinte: houve uma chuva bem forte, né? 3 dias depois daquele temporal, a vegetação estava mais verde. Fomos cedo tomar banho no igarapé, que tinha uma água morna e cristalina, como cor de chuva. Assim que chegamos, uma chuva fina veio nos visitar. Olhe para a água, minha neta. Veja como os pingos de chuva são acolhidos pela água mais velha do igarapé. Os pingos nunca são iguais, mas todos têm a mesma função, de renovar as forças do igarapé em uma única água. A água da chuva se une de tal forma com as águas dos rios e dos oceanos que fica impossível separá-las, e ela continuou. Ouça como os pingos de chuva se chocam com as folhas das árvores. É possível sentir e ouvir a chuva cantar antes mesmo dela chegar. O vento anuncia sua aproximação. Cada chuva canta a sua própria canção, quando os pingos tocam as coisas ou a nós. Os sons são incontáveis, como muitos passarinhos cantando juntos. Você consegue ouvir, vó, o que a chuva canta? Sim, minha netinha, respondeu sorrindo. E o que ela canta? A música da vida, minha neta. Quando chove, o mundo também se encanta e se revigora. Nós nos alegramos como os sapos coachando o início da noite. Naqueles dias aprendi sobre os muitos jeitos de chover. Há chuvas que nos obrigam a buscar abrigo por serem poderosas, outras que não deixam as estrelas aparecerem, algumas que escondem o sol, como se quisessem o seu calor só para elas, as que chegam de surpresa para nos molhar de propósito, e aquelas que cantam com a brisa noturna, até que os nossos olhos adormeçam e a gente sonha em ser chuva. Também existe chuva que desce sob forma de meninos e meninos e brincam de molhar os passarinhos. E tem chuva que nem chega a molhar o chão, mas que criam os raros arco-íris que coroam o sol para nos dizer simplesmente que as águas irão demorar dias para chegar por ali, pois estarão ocupadas em irrigar outros lugares.
Agora sei que minha avó também é chuva. Eu sou chuva. Todos nós somos chuvas que se renovam entre a terra e o céu. Chuvas que moem com igualdade aldeias, cidades, ruas, calçadas, floresta, terra, gente, hábitos e os oceanos, e que também não esquecem dos pequenos igarapés, lagos e todos os seres que têm dentro de si uma porção da sagrada água. E vovó voltou a cantar bem baixinho enquanto alimentava o fogo com lenha. Que toda gota de chuva renove o milagre da vida. Que cada pingo de chuva chegue limpa para matar a sede e encha de vida e esperança todos os viventes. Obrigado pelo Que coisa encontro, linda. Leão. Como é que as pessoas te encontram nas redes? No Instagram, Cristino Apixana, @CristinoApixana. Podem comprar livros com uma dedicatória, eu mesmo posto no correio. A gente acerta e a vida segue. Que legal. Ô, Cristino, muito obrigado. Ó, pessoal, vocês precisam conhecer a obra de Cristino Apixana, é uma obra para crianças de todas as idades. Crianças pequenas e crianças de 100 anos também, porque vocês sabem, a gente acredita que a infância mora dentro da gente. A gente não escreve exatamente para as crianças, a gente escreve para a infância, e a infância, ela acompanha a gente a vida toda. Portanto, estão convidados a conhecer a obra desse grande escritor, que é uma pessoa dedicada, sobretudo à literatura para crianças e jovens, mas, como eu disse, ultrapassa a fronteira da criança e vai para a infância que está dentro da gente. Muito obrigado, Cristino, aqui pela sua participação no nosso MunduruCast. É sempre uma honra, um prazer falar contigo. E continuamos juntos nessa luta para fazer com que as pessoas compreendam melhor o nosso jeito de ser, o jeito dos povos indígenas de estar no mundo, que o nosso jeito não é melhor nem pior, é só um jeito diferente, e esse jeito diferente faz muita diferença quando as pessoas entram em contato de uma maneira séria, honesta, comprometida. A gente certamente vira gente melhor, né? Gente terra, gente água, gente vento, como nos ensina o próprio Cristino. Grande abraço, pessoal. A gente volta numa outra ocasião, hein? Aguardem aí. MunduruCast sempre com vocês. Tchau. Um abraço. Munduruku, eu sou Munduruku, sou eu, Munduruku, sempre serei. Ao lado dos meus pais, junto dos meus ancestrais estarei. Conhecimento eu sei, na folha verde da floresta leio a lei. Munduruku, estou Munduruku, eu vou Munduruku, é ser feliz. Na pele e na memória conheço minha história na raiz. Meu povo, minha arte, Munduruku também faz parte do